Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, no primeiro capítulo que trata do assunto dos espíritos, e hoje nós vamos ter uma explicação da famosa escala espírita. E é curioso que esta escala espírita, ou seja, os graus de classificação dos espíritos, está na pergunta número 100, mas o que na verdade não é uma pergunta, é uma explicação sobre a escala espírita que a gente começa a ver no próximo episódio. Então, sem demora, vamos para o texto de hoje em observações preliminares que o próprio Kardec nos traz. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou, também, como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquirido sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo, deixando-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, preliminarmente a gente começa a entender que essa classificação não é exata no sentido de, olha, a partir deste comportamento você é espírito infeliz e passa para a próxima categoria superior a espírito infeliz. Não é isso, é uma maneira mais geralzona assim da gente entender que existe uma escala de classificação, né? Para a gente poder entender, não é para os espíritos, não é para nós humanos podermos entender, até mesmo pensar em como fazer para subir nessa classificação dos espíritos. Mas vamos continuar com o texto. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Então, Kardec começa a explicar que nem todos os espíritos vão entender essas categorias e, enfim, pode ficar confuso para os espíritos, mas que a gente tem que entender que isso é apenas um jeito de explicar aí como é que se dá a nossa progressão espiritual. Vamos continuar. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conforme os pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente Linneu, Jusseu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse em consequência experimentado modificação alguma, é que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos.
Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos, com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam é, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. E assim a gente chega no final do texto de hoje, que é uma preparação, né, para que a gente possa entender. Essa categoria, pelo que eu compreendi no texto, essa escala espírita foi feita mais para identificar os espíritos que se comunicavam, né, com os médiuns coordenados por Kardec, do que qualquer outra coisa. E assim ficaria mais fácil de entender se as mensagens eram corretas, verdadeiras ou mistificadoras, né? Então, nós temos 3, isso foi falado já em episódios passados, 3 grandes ordens, né? 3 grandes conjuntões. Espíritos imperfeitos, né? Aqueles que não estão ainda a fim de pensar na vida espiritual e só querem onde predomina o egoísmo, né? Depois, os espíritos bons, que é a ordem daqueles que já pensam na vida espiritual e tentam agir e se corrigir da melhor maneira possível, e os espíritos perfeitos, aqueles que já chegaram à perfeição. No próximo episódio, nós vamos estudar a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, e a gente vai ver que está dividido em classe, então tem bastante coisa para a gente ver e está bem interessante. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!